Olá, o nosso grupo, os componentes são Letícia, Luane, Mariana, eu, Matheus e Nayana. A gente vai falar um pouco sobre a análise de mudança comportamental da cadela no cio, né? Pode passar. Bom, o cio, né, como a maioria já sabe, ele vai ser um estado de receptividade sexual, né, extrema, por qual só quem passa são as fêmeas de muitos mamíferos, né? E o nosso trabalho, ele vai, é, ele vai analisar esse processo em uma cachorra, né? E o período do cio, né, ele pode variar de 7 a 15 dias, mas em alguns casos ele pode durar um pouco mais ou então um pouco menos, né? E, em média, o primeiro cio ele ocorre, né, entre os 6 e 12 meses de idade, né? E normalmente ele vai se repetir a cada 6 e 12 meses. É, o cio ele vai ser uma etapa do ciclo estral, né, que vai ser o primeiro pós-estro, né, onde é a fase inicial da estimulação hormonal do ciclo estral, né, e nela a cadela ela vai começar a liberar os feromônios que vão ser capazes de atrair os cães machos, né? Mas elas ainda nessa fase não vão estar aptas para cruzar, né? A próxima fase vai ser o estro, que é nessa fase a cadela vai estar no período fértil dela, né? E a próxima fase vai ser o diestro, né? Que durante essa fase vai ocorrer estimulações hormonais que vai permitir a manutenção da gestação, né? No caso da fecundação, fertilização, né? E a próxima fase é o anestro, né? Que vai ser o intervalo entre essas as principais fases do ciclo estral, né? Pode passar. O objetivo do nosso estudo ele vai ser analisar as diferenças comportamentais, né, de uma cadela que ela estava no período do cio, né? E no nosso estudo, nos primeiros dias, ela se mostrou mais quieta, né? Ela não quis se alimentar direito e depois ela mudou. Ela ficou mais imperativa e conseguiu se alimentar melhor e chamando a atenção do macho, né? E ela também demonstrou estresse, ela estranhou pessoas novas, né, que não são do convívio dela, e depois ela aceitou, durante a cruz, a presença de outras pessoas, né? E normalmente há uma diferença muito grande no comportamento da cachorra quando ela se encontra nesse período. Pode passar. Pronto, agora eu vou falar um pouco mais, primeiro sobre o comportamento dela no dia a dia, que... Eita, esqueci de ligar a câmera, só um minutinho. Sim, vou falar o comportamento dela no dia a dia, para poder entender essas mudanças. Ela é uma cadela que se alimenta sempre nos horários regulares, de manhã e de noite, e ela é muito dócil com os donos, ela gosta da atenção dos donos, é um pouco desconfiada com outras pessoas de fora. E eu vou falar agora um pouco sobre como ocorreu cada mudança, né? Pode passar. Ah, não, tá primeiro aí. A análise se iniciou no dia 16, que foi um pouco antes dela ter entrado no cio. A gente foi observado ela durante a noite, de 8 às 10 horas da noite. Ela está apresentando um comportamento mais diferente do seu do dia a dia. Ela não estava com o mesmo apetite, ela não estava com aquele interesse da comida que ela sempre tem no dia a dia. Ela não quis se alimentar, estava mais quieta, estava dormindo mais do que o normal. Ela é uma cachorra que gosta bastante de dormir, mas você via que ela não queria muita interação.
e mostrava um pouco de carência com seus donos. No dia 18, de 10 às 12, ela foi observado que ela estava ainda sem o seu apetite normal, sem o seu interesse de se alimentar, manteve sua quietude, ficando mais deitada, sem muito interesse em brincadeiras, e apresentou a vulva inchada com o início do sangramento, que é referente ao cio. Então, vamos dizer que aí foi o primeiro dia do cio dela. No dia 25, de 10 às 12, ela já mostrou outro tipo de comportamento. O seu apetite já tinha voltado, ela já tentava mais interação com um cão que mora junto com ela, né? Então, ela tentava chamar a atenção dele, estava mais imperativa, queria brincar. Mas esse cão com ela sempre foram mantidos um pouco separados, não tinham contato direto. E ela ia até lá tentar interagir com ele. No dia 26, que foi referente ao 8º dia do seu cio, de 16 às 17 horas, teve a primeira aproximação com um macho da mesma espécie para cruzamento. Esse macho não é o mesmo do convívio dela. E ela mostrou uma agressividade ao dono desse outro macho, ela rosnava, ela latia, e não estava tão receptiva para a monta. Ela até interagia com o macho, mas não receptiva para a monta, não deixava ele montar nela. No dia 29, que foi no 10º dia do cio, a gente observou de 10 às 12 horas da manhã que ela continuou procurando a interação do macho que ela convivia dentro de casa. Ela também foi observado alguns choros, né? Ela estava meio que chorando perto desse macho, mas a alimentação continuava normal, disposição também, ela estava bastante disposta, bastante alegre. No dia 30, que foi referente ao 11º dia do seu cio, de 6 da noite às 9 horas da noite, ela foi levada para cruzar com um macho, e como foi em outra cidade, em outro local, fora do território dela, ela chegou um pouco agressiva, ela até estava usando, como nessa terceira foto de baixo, ela até estava usando focinheira, porque ela estava estressada, não estava no local dela, não estava se sentindo à vontade, estava rosnando para qualquer pessoa que passava. Então, a gente esperou um pouquinho, ela reconheceu o lugar e depois colocou o macho, que foi escolhido para cruzar com ela, perto dela. Ela logo foi se sentindo mais à vontade, já foi mudando esse comportamento novamente, de estresse, e foi sendo mais receptiva. Tanto que logo depois a gente tirou a focinheira dela, a gente soltou ela não se importou mais com a presença de outras pessoas, nem de outros animais, né? Então, ela quis brincar com ele, ela tentou montar nele, ele montou nela, foi tudo ok. Já no dia 1º, aqui são algumas fotos essa primeira mostra ela ainda com a focinheira, ele chegando perto dela, e logo depois ela solta. Nesse espaço que ela está aí com o piso azul, estavam outras pessoas que não eram do convívio dela e ela não ligou, né? Então já mostrou outro comportamento, né? De cadela que está ali receptiva para o macho, só queria saber do macho. E no dia 1º, né, de 10 às 12 horas, também foi observado a continuação desse comportamento receptivo com o macho que ela convive. Ela ia lá, tentava atenção, continuava um choro, então provavelmente ela ainda estava no período fértil, né? Então, a outra mudança que foi no dia 3, que foi observado das 8 às 9 horas da noite, ela começou a voltar para o seu comportamento normal, que seria uma cachorra mais tranquila, menos imperativa, sem estar indo ali atrás da atenção daquele macho de convivência. E é isso.
Boa noite, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco com vocês sobre as variáveis utilizadas, que a primeira de todas foi a variável de evento, que a gente vai focar principalmente no comportamento de estresse, porque foi o comportamento que ela apresentou assim mais diferente do convívio dela, por ela ser uma cachorra muito calma, e durante o cio dela, a frequência do comportamento de estresse dela no espaço de 9 dias, ela ficou bastante estressada, ficou bem recuada, sem querer muito contato, principalmente com os donos, com outros animais, e também com pessoas de fora do convívio dela, né? Como Nayana mesmo falou, quando levou ela para a cruza, ela ficou bastante estressada, estranhando o pessoal que estava lá, tudo isso. Teve duração de 9 dias, e a rota de amostragem também foi a rota de amostragem focal, que ela foca diretamente quando tem poucos indivíduos observados, que nesse caso foi apenas um animal, né, que foi a alfa, e ela foi identificada. Tá me aparecendo? Tá me aparecendo? Tá aparecendo. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a rota de coleta, que no caso foi do tipo no tempo, que foi registrado, né, em intervalo periódico, foram de 9 dias no total, né, e o tipo de registro foi o instantâneo, onde o registro, como Nayana já falou, né, nos materiais, foram feitos do comportamento dela no ponto amostral. Tô aparecendo aí? Tá. Tá. Bom, fiquei com a conclusão. Conclui-se que uma cadela no cio ela passa por mudanças hormonais, físicas e comportamentais. A fase requer atenção, cuidados especiais, é claro, uma vez que ela pode tanto ficar mais carinhosa, como também mais agressiva. O ciclo da cadela, ele pode durar, em média, de 2 a 4 semanas, mas esse período pode variar de acordo com as fases. Em resumo, o cio ele é dividido em 3 etapas, que é o poestro, o estro e o diestro, e identificar o período da cadela no cio é importante, porque para garantir cuidados adequados com a alimentação, prevenir surgimento de infecções comuns nessa fase e também para mantê-la afastada dos machos, caso você não queira que ela procrie. No entanto, a melhor saída para prevenir infecções e a procriação é a castração, e o ideal é que ela seja feita entre o primeiro e o segundo cio. É isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o relato de caso também, de cada aluno, e a gente vai começar por Matheus. Apesar da gente ter tido um pouco tempo para fazer esse trabalho, né, a gente escolheu um tema que foi um tema no qual que todo mundo do grupo tivesse uma boa base, né, e realizando esse trabalho, né, a gente pôde aprofundar ainda mais no assunto, para aprendendo, né, ainda mais e saber o que fazer em algumas situações, né? Pronto. No meu caso da experiência, né, e a cadela era minha e que eu tinha um interesse na cruz, então eu teria que saber qual momento ela estaria receptiva, qual momento ela estaria fértil, e também analisar o comportamento dela para também não acontecer acidentes, tanto com, já que o cão escolhido não foi o que eu estava em casa, como o comportamento que ela apresentou de agressividade, que tem que ter um cuidado maior, porque já que ela mudou esse comportamento, ela não estava mais, vamos dizer assim, tão dócil com outras pessoas. Utilizei até a focinheira para evitar acidentes, então isso é muito importante, saber como é que aquela cadela está recepcionando as outras pessoas, os outros machos, para que tudo ocorra de forma tranquila e saudável até mesmo para ela, que é o mais importante.
A minha conclusão também, diante do caso, né, o meu relato de caso, é que a gente realmente precisa saber de algumas características referentes a esse momento, principalmente quando a gente tem animais em casas, porque percebe-se o quanto a Alfa mudou seu comportamento diante desse momento que ela estava, né, que era o momento do cio, e que a gente deve ter uma atenção maior em relação a todas essas mudanças, para, como Luane disse, não ocorram problemas maiores, como infecções, esse tipo de coisa. E ela mudou bastante o seu comportamento, eu achei bem interessante, porque ela ficou mais agressiva, mais recuada, não queria tanto carinho, coisas que ela demonstra ser ao contrário no seu cotidiano. Para mim, essa experiência foi de grande valia, acho que para todos nós, né? A cachorra da nossa colega Nayana demonstrou uma mudança de comportamento que acredito que não só ela, como todas as fêmeas de todas as espécies, né, nesse período, né, mudam. E ela mudou o comportamento dela não só com o ambiente que ela convive, como também com os animais que estão inseridos no ambiente, né, no caso, Sabiá, que é o companheiro de casa dela. E ainda, além da mudança que ela teve com o habitat e o animal que está inserido no seu habitat, teve também com os tutores, né, Nayana e sua família. Bom, comigo foi uma experiência nova, nunca tinha acompanhado uma cachorra no cio, nunca tinha visto como era o cruzamento de uma cadela, e serviu de grande aprendizado, e eu diria que quem pudesse acompanhar, acompanhasse, porque é algo que você vê totalmente a diferença dela. Para quem conhece Alfa, ela é super dócil, super carinhosa, a Ana até já levou ela uma vez para a faculdade, e foi muito interessante observar a mudança de comportamento dela de acordo com os dias e com os animais ao redor dela. Então é isso. Esse é o nosso trabalho, espero que você tenha gostado e obrigado.